Bem, pessoal, continuando os comentários da questão 6, tá? Então, assertiva C. O governo tem um superávit de 350 no nível de renda de equilíbrio. Então, vamos para a lousa ver isso aí. Quando a questão fala em superávit, né, ele está querendo saber o orçamento fiscal do governo. Pelos dados que a questão deu, o orçamento fiscal, vou botar aqui, orçamento fiscal, ele vai ser o quê? T menos G. Quanto vale T? Vale 50 mais 0,25y menos o valor de G. Essa conta aqui vai dar exatamente o nosso orçamento fiscal, tá? Então é só substituir y por 2.440 que a gente vai ter a conta. Vamos fazer isso aí. Então a gente tem aqui orçamento fiscal é igual a T menos G. Orçamento fiscal é igual a então 50 mais 0,25 vezes 2.240 menos 300. Então, o orçamento fiscal vai dar 50 mais 610 menos 300. Isso é igual a 360. Então, a letra C está errada, porque não é 350, e sim 360. Letra D. O multiplicador da tributação é igual a 4. Bom, na letra A, a gente viu que o multiplicador de gastos do governo é igual a 4, né? Aí você pode pensar, bom, então a letra D está certa, né? Porque o multiplicador dos gastos do governo é um multiplicador geral que vale para os agregados autônomos, mais ou menos, tá, pessoal? A equação da demanda agregada, ela é assim, né? Y é igual a consumo, aí o consumo é o quê? Consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes YD. Mais investimento, que é o investimento? Investimento autônomo mais propensão marginal a investir vezes Y. Mais gasto do governo, que é totalmente autônomo, né? Mais exportação, que é totalmente autônoma, menos importação, que é o quê? Importação autônoma mais propensão marginal a importar vezes renda. Pessoal, esse multiplicador aqui de gastos do governo, ele vale para o seguinte. Esse multiplicador aqui, ele vale para esses agregados autônomos aqui, ó, C0, I0, G0 e X0. Por quê? Porque esses agregados autônomos, eles estão todos com sinal de mais. Ó. Aqui tem um sinal de mais, não tem nada, é que é mais, né? Tem um sinal de mais, tem um sinal de mais, tem um sinal de mais. O multiplicador da importação, ele vai ser igual, tá? Aqui eu vou chamar K normal. O multiplicador da importação, que eu vou falar aqui, que é KM, ele vai ser igual ao K, só que com sinal de menos. Por quê? Porque aqui na função importação, a gente tem um sinal de menos. Olha aqui, ó. Tem um sinal de menos. Então, se a gente aumenta as importações autônomas, a gente, na verdade, vai ter uma redução da renda nacional multiplicada pelo multiplicador das importações. Então, se a gente aumentar o gasto do governo em 100, quanto que a renda nacional vai aumentar? Vai aumentar em 400, porque o multiplicador keynesiano é 4. Então, se o ΔG for 100, o ΔY vai ser 400. Por quê? Porque K é igual a 4. Agora, se eu aumentar as importações em 100,
Se eu aumentar as importações em 100, a gente vai ter uma redução da renda nacional de 400. Por quê? Porque o multiplicador das importações é menos 4. Tá? Então, o multiplicador das importações ele é igual ao multiplicador normal com sinal de menos. Tá? E o multiplicador da tributação? Vamos ver agora o multiplicador da tributação. A tributação, ela está onde aqui nessa função? Ela está aqui no YD. Esse YD é o quê? Y menos T. Né? Então, observa o seguinte. Primeiro fato. O multiplicador da tributação ele vai ter sinal negativo, ó, porque tem menos T aqui. Né? Segundo fato, ele além de ter sinal negativo, ele vai estar multiplicado pela propensão marginal a consumir. Ó. Tá? Então, o multiplicador da tributação, KT, ele vai ser igual ao multiplicador normal, com sinal de menos, e multiplicado pela propensão marginal a consumir. Tá? Então, esse é o multiplicador da tributação. Então, olha só. Na letra A dessa questão 6, a gente achou que o multiplicador de gastos do governo era 4. Então, quanto vai valer o multiplicador da importação? Vai valer menos 4. E quanto vai valer o multiplicador da tributação? O multiplicador da tributação vai ser menos 4 vezes 0,8, que é a propensão marginal a consumir. Então, o multiplicador da tributação para essa questão vai ser menos 3,2. Ou seja, se você aumentar a tributação em 100, por exemplo, nessa questão, vou botar aqui, ó. Se você aumentar ΔT em 100, a renda ela vai ser diminuída em menos 320. Por quê? Porque o multiplicador da tributação é menos 3,2. Tá? Esse é o raciocínio. Em questão de prova, quando vem assertiva teórica, falando só o multiplicador dos gastos ou multiplicador keynesiano, você raciocina sempre que se trata desse multiplicador aqui, que ele vale para o C0, para o I0, para o G0 e para o X0. Então, em questão teórica, raciocina com esse multiplicador, que é a regra geral. E se em questão teórica aparecer assim, que ele vale para qualquer dos agregados autônomos, você marca certo. Aí você vai falar, pô, professor, mas esse multiplicador aqui, ele não vale para importação autônoma e não vale nem para tributação autônoma, né? Mas se aparecer em assertiva teórica, que ele vale para todos os agregados autônomos, mesmo assim eu vou marcar certo? Exatamente, mesmo assim você vai marcar certo porque ele é a regra geral. Ele vale para todos os agregados autônomos. Vai ter alguma exceção, mas a regra geral é que ele vale para todos os agregados autônomos. Tá? Então, a letra D a gente viu que está errada, porque o multiplicador da tributação ele é menos 3,2 e não igual a 4. Vamos para a letra E. Os investimentos apresentam certa elasticidade em relação à taxa de juros. Bom, a gente viu, eu expliquei há 2 aulas atrás, que uma premissa do modelo keynesiano simplificado é que o modelo ele não leva em conta a taxa de juros, ou seja, ele considera a taxa de juros constante. Tá? Então, no modelo keynesiano simplificado, o investimento ele não apresenta elasticidade em relação à taxa de juros. Em economia, o que é elasticidade? Elasticidade significa sensibilidade. Tá? Quando a gente diz que uma coisa é sensível à outra, a gente está dizendo que essa coisa sofre alguma mudança quando a outra muda. Tá? Por exemplo, quando eu falo assim,
O investimento é elástico à taxa de juros. O que eu estou querendo dizer? Que o investimento ele muda quando a taxa de juros também muda. Só que no modelo keynesiano simplificado, isso não é verdade. O investimento não depende da taxa de juros. Quer ver? Vamos ver isso matematicamente? A função investimento, no modelo keynesiano simplificado, ela é assim, né? Investimento é igual a investimento autônomo mais propensão marginal a investir vezes renda. Olha só, pessoal, a matemática ela não mente para a gente. O investimento aqui ele vai depender de quem? Uma parte é autônomo, né? Não depende de nada, e a outra parte vai depender da renda, tá? Ou seja, quanto maior a renda, maior o investimento. É o que está dizendo aqui a equação. Tem taxa de juros aqui nessa equação? Não tem. Esse I minúsculo aqui é propensão marginal a investir, né? Então, se não tem taxa de juros aqui na função investimento, então a gente diz que o investimento não depende da taxa de juros. Se não depende, é o quê? É inelástico à taxa de juros, ou não apresenta elasticidade em relação à taxa de juros. Então, a letra E da questão 6 está errada, porque o investimento não apresenta elasticidade em relação à taxa de juros. Outra coisa é que isso que eu acabei de falar só vale em questões que digam expressamente que se trata do modelo keynesiano simplificado ou modelo de determinação da renda de equilíbrio, tá? Ou se trata do modelo keynesiano simples, como está aí no enunciado da questão 6. Em qualquer outro tipo de questão sobre modelo SLM ou questões que digam apenas e simplesmente teoria keynesiana de uma modo geral, o investimento depende sim da taxa de juros, tá? Quando a gente fizer questões sobre modelo SLM, a gente vai ver que o investimento depende da taxa de juros, tá? Mas em questões de modelo keynesiano simples, ou modelo keynesiano simplificado, ou modelo de determinação da renda, o investimento não depende da taxa de juros, tá? Então, com isso, a letra E está errada. Então, vamos para a próxima questão, questão 7, pessoal. Então, a questão 7 é uma questão sobre o multiplicador keynesiano e uma questão puramente teórica, mas para explicar a teoria, eu vou precisar usar o quadro para mostrar para vocês a fórmula completa do multiplicador e ir provando cada uma das assertivas, porque ela está certa, porque que elas estão erradas, tá? Então vamos para a lousa para fazer a questão 7. Então, questão 7 aí, técnico de controle externo, tá? Economista, Tribunal de Contas de Minas Gerais. Com relação ao multiplicador keynesiano, é correto afirmar que, caso a propensão marginal a importar seja positiva, seu valor para uma economia fechada é menor que para uma economia aberta. Então, vou botar aqui a fórmula do multiplicador keynesiano. K é igual a 1 sobre 1 menos C menos I mais M mais C vezes T. Então, ele diz o seguinte, caso a propensão marginal a importar seja positiva, ou seja, a gente tenha um valor de M, caso a gente tenha um valor de M, o que vai acontecer com o valor do multiplicador? Se a gente tiver um valor de M, o denominador do K vai ser o quê? Maior, né? Por quê? Porque o M está com sinal positivo, certo? E quanto maior o denominador de K, menor vai ser o K, tá legal? Então, caso a propensão marginal a importar seja positiva, seu valor para uma economia fechada é maior, e não menor, igual está aí, do que para uma economia aberta. Por quê? Porque na economia fechada, a gente não tem esse M aqui. Na economia fechada, esse Mzinho aí que está aí,
ele vai ser 0, né? Então, o multiplicador keynesiano para uma economia fechada, ele é maior do que para uma economia aberta. Então, eu vou botar aqui o K da economia fechada é maior do que o K da economia aberta. Intuitivamente, matematicamente ficou bem claro, né? Por que que é? Intuitivamente, qual é a explicação? A explicação é a seguinte: com o acréscimo de renda, se a economia é fechada, todo o acréscimo de renda dos trabalhadores, das pessoas, dos indivíduos, vai ser destinado ou à poupança ou ao consumo de bens produzidos pela indústria nacional. Então, a tendência é que haja um aumento da renda nacional maior do que se a economia for aberta. Porque se a economia for aberta, uma parte da renda das pessoas vai para o consumo do que foi produzido pelo resto do mundo. Então, a multiplicação da renda ela vai ser menor se a economia for aberta, porque uma parte da renda ela é gasta com bens produzidos por outros países. Tá? Então, a letra A está errada, porque caso a propensão marginal a importar seja positiva, seu valor para uma economia fechada é maior do que para uma economia aberta. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais comentários a partir da letra B da questão 7. Até lá!